Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, fascinante. Pensa só, a fusão da natureza mais pura aqui do Brasil com a tecnologia mais avançada que existe. E o resultado disso tudo? Uma joia que tem, acredite, uma alma digital. Agora, uma pergunta. Uma joia tem como provar que a origem dela é mesmo ética? Pensa bem. Hoje em dia todo mundo fala em sustentabilidade, né? Mas como é que a gente sabe o que é verdade? Como a gente descobre história real por trás de um produto? É uma pergunta bem difícil. E é exatamente por aí que a gente começa. Pois é, o grande desafio que essa inovação toda se propõe a resolver tem um nome. E talvez já tenham ouvido falar. É o tal do greenwashing. O que é isso, afinal? Bom, de forma bem direta, é quando uma empresa gasta uma energia e uma grana enormes para parecer verde, para se vender como sustentável, mas na prática faz muito pouco para diminuir o impacto ambiental de verdade. O resultado, a gente fica desconfiado de tudo e fica super difícil saber em quem acreditar na hora de comprar. E olha só como isso se aplica aqui. No mercado tradicional de biojoias, muitas vezes, aquelas sementes incríveis, materiais únicos da nossa biodiversidade, acabam sendo tratados como se não tivessem valor, sabe? Como se fossem qualquer commodity. E toda a história por trás, a história das comunidades que coletam, o lugar de onde veio, tudo isso se perde no meio do caminho. Falta uma ponte, uma conexão que a gente possa verificar. Então, vamos resumir os desafios. Primeiro, os materiais da nossa biodiversidade acabam valendo muito pouco. Isso, por sua vez, mantém as comunidades locais presas num ciclo de baixa renda. Para piorar, a falta de um rastreamento de verdade faz com que o consumidor fique com o pé atrás. E, por fim, o artesanato, por mais lindo que seja, tem dificuldade de crescer e atender um mercado maior, como o de luxo. É um ciclo bem complicado de quebrar. Mas e se a tecnologia pudesse ser a chave para quebrar esse ciclo? É exatamente aí que entra uma solução bem inovadora, a solução Phygital. E quem está por trás disso é a Biojoias Cesarino. E olha, é muito mais do que só uma marca de joias. É uma fashion tech, uma startup que mistura moda e tecnologia. E a missão deles é muito clara: dar para cada peça uma identidade digital que pode ser verificada, juntando a beleza da natureza com a segurança que a tecnologia oferece. Essa ideia de Phygital é a junção do físico com o digital. Funciona assim, ó. De um lado, a gente tem o que é físico, palpável, as sementes nativas do Brasil, a prata reciclada. Do outro lado vem o digital, um QR Code, que é tipo uma certidão de nascimento da peça e que leva para dados de sustentabilidade que dá para conferir. No fim das contas, cada joia física passa a ter o seu próprio gêmeo digital. E isso é revolucionário. A peça deixa de ser só um objeto bonito. Ela passa a ser um item com uma história completa, uma história que pode ser provada, uma história de onde veio, do impacto que causou e do propósito que carrega. Ok, mas como isso tudo funciona na prática? Bora acompanhar essa jornada, desde a semente até a criação do seu gêmeo digital. O processo todo é muito legal. Começa lá na coleta, que é toda mapeada para a gente saber exatamente de onde veio cada semente. Depois, na produção, eles misturam a precisão de máquinas super modernas com o toque único do trabalho artesanal de um ourives. O terceiro passo é integrar o QR Code na própria joia. E, por fim, quem compra a peça pode simplesmente pegar o celular, escanear o código e ver toda essa história, todo o ciclo de vida da joia. Tá, e qual o resultado concreto disso tudo? Vamos ver agora o impacto que, literalmente, a gente pode escanear e comprovar. Olha só esse número. É de cair o queixo. 500%. É isso mesmo. Esse foi o aumento no valor da matéria-prima que chega para as comunidades locais, aquelas que fazem a coleta das sementes. E um número como esse, ele muda tudo. Não é só estatística, é uma ferramenta poderosa de transformação social, de transformação econômica. Na prática, significa mais dinheiro indo direto para cooperativas e para a agricultura familiar. Significa fortalecer a economia que mantém a floresta em pé. Esse gráfico aqui deixa bem claro o resultado disso no mercado. A peça, que antes era vista como um artesanato ali na faixa dos R$ 30, R$ 80, dá um salto. Ela se torna um produto de luxo, com origem verificada, que pode passar de R$ 1.200. É a tecnologia e a transparência agregando um valor gigantesco. Ou seja, o impacto acontece em várias frentes. Tem um lado social, que é a renda chegando para quem precisa,
o ambiental, que incentiva a coleta sustentável e a preservação, e o econômico, criando uma cadeia de produção totalmente nova e muito mais valiosa. E para quem compra? A experiência é outra. Não se compra só um produto, se leva para casa uma história real, verificável, para poder contar e compartilhar. Beleza. E daqui para frente, o que isso significa? Bom, essa tecnologia aponta para um futuro onde, quem sabe, tudo possa ser rastreável. E aqui tá o pulo do gato. A ideia fundamental aqui vai muito além das joias. O que a gente está vendo é um modelo, um projeto piloto que prova que é possível sim ter rastreabilidade total de um produto. A plataforma que faz tudo isso funcionar foi pensada para ser o que a gente chama de SaaS, ou Software como Serviço. E o que isso quer dizer? Que a mesma lógica, o mesmo sistema, pode ser adaptado para um monte de outras áreas. Imagina só poder escanear um móvel e saber a origem da madeira? Ou uma pedra preciosa, ou até as fibras naturais de uma roupa. As possibilidades são, nossa, gigantescas. A visão por trás do projeto é essa que está na tela, bem clara. É sobre unir sofisticação e preservação em um modelo escalável, auditável e tecnológico. É usar a tecnologia como a nossa principal arma na luta contra o tal do greenwashing. E para fechar, fica essa provocação. Já pensou num mundo em que a transparência não é só uma promessa vaga, mas uma realidade? Ali, na palma da mão, há um escaneamento de celular de distância? O que será que mudaria na forma como a gente consome, como as coisas são produzidas e, principalmente, no valor que a gente dá a elas? É algo para a gente pensar, né?